Olá, eu sou Eduardo Barbabella e este é o podcast do Manchetômico. Nos últimos anos, as discussões sobre verdades e notícias têm sido cada vez mais recorrentes no ambiente da política. Brexit, eleições estadunidenses e eleições brasileiras são exemplos de eleições que construíram diversas dúvidas sobre a veracidade de fatos que rodavam principalmente nas redes sociais. A checagem de fatos ganhou força e se tornou um movimento importante dentro da política e principalmente do jornalismo. Ao mesmo tempo, as redes sociais tornavam-se ainda mais importantes dentro desse sistema de publicização da política. E é essa a discussão do nosso podcast nesta semana. Checagem de fatos, plataformas digitais e jornalismo. Para discutir esse tema conosco, convidamos esta semana Alexandre Arnes Gonzalez, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, onde atualmente também é bolsista de pós-doutorado. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. Olá, Eduardo, obrigado por me receber. E Paulo Ferracioli, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, bolsista de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista e pesquisador do Manchetômico. Seja bem-vindo, Paulo. Oi, Eduardo, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Vamos para as nossas perguntas. Alexandre, em 2018, tivemos um boom de notícias falsas que influenciaram as eleições presidenciais. Este ano, notamos uma grande preocupação de todos com essa questão. TSE, mídia e empresas responsáveis pelas plataformas digitais têm se demonstrado muito preocupadas em garantir a lisura nas eleições. As empresas de checagem têm ganhado mais e mais importância desde então. Alexandre, como é que você avalia esse processo de checagem no Brasil? Bom, então acho que vou começar agradecendo, Eduardo, o convite para participar do podcast, aproveitar também e cumprimentar o Paulo, e responder dizendo assim, eu acho que eu tenho uma avaliação sobre o surgimento e o processo de checagem, não só no Brasil, mas eu acho que em outros lugares, que é um pouco associado ao que acaba sendo o próprio modelo de negócio das empresas que são proprietárias das plataformas. Porque eu acho que o surgimento dessas empresas de checagem, bem como o serviço delas, embora, por um lado, as empresas, essas provedoras de serviços de mídias digitais, elas tenham uma política de fomentar, de fazer cursos e incentivar essas agências de checagem como um serviço complementar ao delas, eu acho que também tem um caráter estrutural por parte do modelo de negócio dessas empresas, que acaba fazendo com que essas empresas de checagem sejam um novo ator que vai compor esse ambiente de comunicação em que tiver o predomínio também de uso dessas mídias digitais. Em que sentido, assim? Eu vou fazer referência, acho que é o caso da Cambridge Analytica, porque, de certa maneira, exemplifica, é notório, é bastante conhecido, do que eu estou querendo dizer com relação a esse caráter estrutural do modelo de negócio das plataformas. Quando saiu a notícia que a Cambridge Analytica ela acabou violando os dados dos usuários do Facebook de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, o parlamento britânico conduziu uma investigação sobre a Cambridge Analytica e um dos achados que eu acho muito interessante por parte do relatório que foi produzida na comissão, essa que seria uma comissão parlamentar de inquérito britânica, é o fato que a conclusão que eles chegam é que a violação por parte da Cambridge Analytica dos dados dos usuários do Facebook não foi como uma espécie de acidente de percurso por parte da relação da Cambridge Analytica com a API, com a plataforma do Facebook. Mas ela era uma própria consequência da estratégia de construção de poder de mercado do Facebook nesse setor de desenvolvimento de aplicativos sociais e de anúncios digitais. Então, eu acho que esse caráter estrutural que as plataformas acabam tendo, e que, de certa maneira, o próprio desenvolvimento de método para produzir desinformação com base nesses dados que as plataformas acabam armazenando e organizando, é um sintoma da atual conjuntura e do atual tempo que a gente vive. Eu acho que os checadores de fatos, os verificadores de fatos, eles acabam sendo uma consequência reativa disso. Então, é um pouco nessa linha que eu acabo percebendo e avaliando o surgimento desse processo de verificação de fatos no Brasil e em outros lugares. Eu vou aproveitar também
para complementar um pouco a resposta do Alexandre. Também queria agradecer o convite e também a oportunidade de participar com o Alexandre desse podcast. E o surgimento e o fortalecimento dos sites de fact-checking que a gente tem visto tanto, eles são também uma estratégia do próprio jornalismo se reforçar. No momento em que a gente tem críticas aos jornais vindas de todos os lados do espectro político, em que a gente tem os cidadãos cada vez mais participando desse debate público, tentando fazer as suas notícias e também transmitir informação, o jornalismo precisava achar um espaço para se impor e para demonstrar que naquele espaço é o jornalismo que tem a autoridade e a credibilidade para ser a voz que deve ser ouvida. E a checagem de fatos é um espaço em que o jornalismo se apoiou para reforçar sua legitimidade, porque é o jornalismo quem vai dizer, quem vai ser o juiz, o julgador, para dizer se aquelas declarações, se aqueles rumores são verdadeiros ou não. Isso é uma demonstração de que o jornalismo acredita que ele tem essa capacidade, que ele tem essa credibilidade para dizer o que deve ser verdadeiro e o que não deve ser considerado verdadeiro pela população. E já esse ponto de partida já pode ser muito questionado, porque muitas pessoas não confiam em determinados veículos ou não vão concordar com as fontes utilizadas por um determinado agente de checagem, mas a agência de checagem não está interessada nisso, ela está interessada apenas em reforçar a sua credibilidade. E até mesmo essa questão das fontes utilizadas pelas agências de checagem é muito importante, porque a principal fonte das agências de checagem é os portais da transparência e determinados sites do próprio poder público, ou seja, são dados públicos que as agências de checagem usam para sustentar as suas verificações. Isso não só no Brasil, como em outros países. Mas em nenhum momento as agências de checagem constroem um discurso para ver qual é a validade desses dados públicos. Não é só porque o dado é disponibilizado pelo poder federal ou por algum poder estadual, nada disso indica que ele deve ser um dado que pode ser acreditado apenas em razão disso. E em nenhum momento as agências de checagem tentam construir uma discussão sobre isso. Elas apenas utilizam esse dado para fazer sua verificação, como se o público tivesse que confiar cegamente nessas informações. Realmente, Paulo, é importante o que você trouxe, né? E vou aproveitar uma deixa que você trouxe sobre discutir os jornais, né? E eu vou trazer uma pergunta especificamente sobre os jornais. A gente percebe, você já citou, né, que os jornais têm investido cada vez mais em empresas de fact-checking, né, de checagem de fatos, para checar o que os candidatos falam em debates, sabatinos, né? Não é incomum que a gente veja, por exemplo, no site dos principais portais, né, de notícias do país, vermos assim, veja o que é verdade, o que é mentira, né, no debate ou na sabatina do candidato A ou do candidato B. E as agências de checagem, elas tendem a usar algumas etiquetas para rotular como as declarações são, né? Ou seja, para definir essas declarações. Normalmente eles utilizam exagerado, falso, ainda é cedo, insustentável, ou tem algumas outras também, mas essas 4 são as principais. Paulo, pensando um pouquinho nisso, o que você acha desse tipo de etiqueta? Você acha que esse tipo de etiqueta para uma declaração, é útil para o leitor? Ou você acha que isso apenas vai trazer ruído para esse debate que se constrói no ambiente político? Realmente, né, as etiquetas são uma das características principais, até para o leitor identificar que ele está diante de uma checagem. As pessoas já estão até acostumadas a verem esse tipo de etiqueta. Mas eu diria que, por mais que ela seja uma estratégia de simplificação de toda a checagem, né, de resumir, tal como um título resume o que é o principal daquela notícia que foi escrita, ela pode trazer muito ruído, porque muitas pessoas discutem só a etiqueta e nem se dão ao trabalho de ler o resto da notícia. A gente sabe que isso acontece num texto jornalístico tradicional, numa notícia, muitas pessoas só leem a manchete e deixam de ler o texto completo. E até mesmo por uma questão do próprio processo jornalístico, não necessariamente quem faz o título é quem faz
o texto, não há uma identidade total entre texto e título, porque eles passam por processos diferentes. E na checagem a gente tem esse mesmo processo, que pode levar a dificuldades, porque uma etiqueta de exagerado pode ser porque um candidato na eleição declarou um número que é acima do número real. E por isso a agência de checagem optou por utilizar essa etiqueta de exagerado. Mas também é falso, porque se ele não corresponde ao número real, ele não é verdadeiro. Mas o que leva a agência a escolher A ou B, a etiqueta A ou B, é um processo que não fica muito claro para o leitor em nenhum momento. Às vezes parece que é uma tentativa de tornar o texto mais leve, porque essas etiquetas algumas são até mais engraçadas. A gente tem na Itália tem uma agência de checagens que as etiquetas são baseadas no Pinóquio, e daí as etiquetas têm o nariz crescendo ou o nariz diminuindo, conforme elas correspondem ou não à realidade numa gradação. O que parece até divertido, torna a checagem mais leve, mas, ao mesmo tempo, geralmente as checagens são sobre assuntos políticos, assuntos que têm debate. Então, não sei se essa tentativa de tornar leve é a melhor estratégia que as agências de checagem poderiam adotar. Vou aproveitar e complementar. Eu tendo a pensar que um pouco, acho que essas etiquetas, elas entram também, elas refletem um pouco essa dinâmica de disputa de atenção que tem nas próprias mídias digitais, né? E aí eu acho que, de certa maneira, isso, de novo, é um outro sintoma de como esse trabalho de verificação, de fato, ele está... E, de certa maneira, talvez o jornalismo, ele está se orientando, em certa medida, muito pela dinâmica da disputa de atenção nas mídias digitais, que, em última instância, também é a própria propósito e a forma como é construída essa estratégia de mercado das empresas proprietárias das plataformas, assim. Mas eu acho a avaliação da utilidade delas, eu fico pensando, talvez, tentando fazer uma retrospectiva de quando não havia essas empresas verificadoras de fato, como, vamos dizer, atores compondo esse campo político na definição da agenda do que está sendo discutido, do que é relevante ou deixa de ser relevante, né? Porque, de certo modo, a imprensa anteriormente, antes desse fenômeno da desinformação ou da notícia falsa, acho que ganhar a relevância, eles também tinham esse papel, o jornalismo e a imprensa corporativa também tinha esse papel de acabar definindo, seja pela manchete, pela seleção do fato, do que é relevante, do que é verdadeiro ou não, né? Eu acho que havia muito uma discussão de, por exemplo, um determinado acontecimento, uma ordem de despejo que ia ser cumprida, e um movimento de luta por moradia vai fazer uma manifestação, um protesto, uma ocupação para resistir a determinado episódio, a imprensa repercute a partir de uma perspectiva de uma violência e confronto da polícia, mas não a partir do mérito do que está acontecendo e a razão da ocupação, por exemplo. Então, de novo, aí está uma maneira de fazer o enquadramento do fato. Mas eu tenho a sensação que, embora isso pareça ser, digamos, o rótulo e a etiqueta pareça ser uma espécie de atualização e, de certo modo, uma essência similar ao passado, ou seja, é um trabalho jornalístico definindo o que é relevante na agenda do debate político, eu acho que tem uma relevância que talvez não seja tanto pela própria etiqueta, mas é o trabalho que desenvolve uma explicação do método de como se verificou a informação. Eu sei que talvez isso não... Eu imagino, melhor dizendo, que talvez esse não seja o aspecto que acaba sendo mais difundido no âmbito da disputa pela atenção e dos discursos nas redes sociais, mas eu acho que esse que acaba sendo um elemento muito importante dentro do trabalho de verificação de fatos. É esse passo a passo de como é que eles alcançaram determinada informação que também permite fazer a contestação. E aí eu me lembro de um trecho, de uma reflexão que a jornalista Patrícia Campos Melo fez no livro dela, A Máquina do Ódio, num determinado momento, numa reflexão que ela está fazendo sobre o quanto que é impressionante a escala e a velocidade com que determinadas mentiras e notícias falsas eram produzidas e disseminadas. Ela faz uma ponderação que, dentro de um esforço dela e dos colegas de trabalho dela, de tentar contrapor a isso, ela faz uma reflexão também de que era importante que os jornalistas, ela e os colegas dela,
começasse também a colocar um esforço na produção da notícia e da reportagem, da explicação de onde é que foi o passo a passo que eles produziram para alcançar determinada informação. E eu acho que é um pouco, talvez esse é o aspecto que acaba balizando muito a qualidade ou não, seja de uma notícia, ou seja desse trabalho de verificação de fato ou não. Bem, para a gente completar esse nosso debate, vou trazer um outro ponto agora que o Alexandre trouxe nessa fala final dele, sobre as notícias falsas, né? Não dá para a gente falar sobre notícias falsas, ou sobre, principalmente, essa difusão dessas notícias falsas e mentiras, sem a gente falar das plataformas digitais, né? O principal espaço onde essas notícias e essas mentiras acabaram se propagando durante muito tempo, né? Então, a gente sabe que é um espaço bem complicado da gente de se discutir, né? E nos últimos anos a gente tem visto principalmente a Meta, né, que é a empresa responsável hoje pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, ser muito criticada, principalmente aqui no Brasil, né, mas lá fora também. Lá fora tem uma lógica um pouco diferente, né? Então vamos voltar para os nossos olhares primeiros, né, para o Brasil. Ela tem sido muito criticada por não ter regras rígidas para coibir esse tipo de divulgação de notícias falsas, né? Então, tem muito um debate aqui no Brasil que a gente vê as pessoas reclamando que viram uma notícia falsa no Facebook e a Meta não tira do ar, passou no WhatsApp, não tem uma checagem, não há nada, que a empresa não se movimenta para evitar esse tipo de atuação. Mas a gente tem visto também, nos últimos meses, a empresa conversando, né, fazendo acordos com o Tribunal Superior Eleitoral e se demonstrando, né, nessas notícias, né, se demonstrando aberta a atuar de alguma forma para evitar esse tipo de divulgação de notícias falsas. Então, um exemplo que a gente pode trazer, nos últimos meses havia uma possibilidade de se abrirem grupos públicos no Brasil, e a Meta segurou essa opção para depois das eleições, para evitar qualquer tipo de ruído e problemas nessas eleições. Então, começando com você, Alexandre, como é que você avalia a Meta, que é talvez essa principal empresa, mas também o Google, né? A gente tem que colocar o Google, porque não dá para tirar a Google desse debate, nesse processo de combate às notícias falsas nesse período eleitoral brasileiro. Bom, eu acho que, assim, o Google e o YouTube e a Meta com as plataformas dela, o Facebook, o Instagram e o serviço de mensagens, o WhatsApp, e o Twitter também, em função da posição que a gente ocupa de ser muito próximo aí dessa esfera de influência dos Estados Unidos, são serviços que tiveram primeira entrada aqui, né? E eu acho que a política delas com relação às regras do que definir, de como vai combater a desinformação, de como é que vai combater, aí também para além da desinformação, o discurso de ódio, a reprodução ou produção de violência na plataforma e tudo mais, tem passado por uma curva de aprendizagem, assim. E o que de certa maneira dá um pouco a sensação que talvez essas empresas elas estão tentando trocar a roda do carro com ele em movimento, porque esse episódio da desinformação, esse episódio da notícia falsa, sendo enquadrado dessa maneira, eu acho que a literatura meio que consolida uma percepção que ele ganha evidência e relevância num debate internacional, inclusive sobre regulação da responsabilidade dessas plataformas, a partir dos desdobramentos do que foi a eleição presidencial nos Estados Unidos e o que foi o plebiscito e o referendo no Reino Unido para permanência ou não na União Europeia. E aqui é uma referência mais ao trabalho de campo que eu acabei fazendo para a tese de doutorado. O que eu acabei percebendo, identificando, é que, de certa maneira, se a gente enquadra o fenômeno, esse da desinformação e da notícia falsa, a partir de uma outra perspectiva, que é qual? É uma que eu acho que, inclusive, o próprio Facebook e o Google passam a identificar a partir mais ou menos de 2016 e 2019, que é, por exemplo, o Facebook definiu uma categoria que é comportamentos inautênticos coordenados. Porque tanto o Facebook quanto o Google, num primeiro momento em que eles reagem a esses episódios de desinformação, eles assumem uma postura que eu acho que, de certa maneira, enquanto princípio, tem um mérito correto, que é qual? Nós não queremos ser os árbitros da verdade e dizer o que é verdade e o que não é verdade. Embora, de certa maneira, a política que eles têm e os algoritmos, na maneira como eles calibram eles para executar a moderação de conteúdo, qual que vai ter prevalência para ser visualização, qual que vai ter maior alcance, vai deixar de ter, etc. e tal, de certa maneira,
acaba fazendo uma definição do que é prioritário ou não em cima disso. Mas dentro dessa linha, eles definiram esse conceito e essa categoria. Por exemplo, o Facebook e a Meta busca comportamentos inautênticos coordenados, que de certa maneira ajuda também a caracterizar o que é esse fenômeno, pelo menos eu interpreto dessa maneira, o que é esse fenômeno da desinformação e as notícias falsas no âmbito dessas mídias digitais. A gente não está falando de uma fofoca que correu na rede social e acabou ganhando relevância porque nas redes sociais é rastilho de pólvora e todo mundo é fofoqueiro. É porque, na verdade, tu tem um ator, tu tem um processo que tem organização, tem método e tem financiamento para produzir e disseminar determinado tipo de informação, seja ele uma notícia falsa, desinformante, seja ele um discurso de ódio e promoção de violência. E o Google também fez isso, denominando como operações de influência, assim pura e simplesmente. Então, só que esse processo eles passam a tratar, as empresas, as plataformas passam a tratar muito em reação a uma cobrança que tem das autoridades públicas e das autoridades políticas nos Estados Unidos e no Reino Unido. 2018 eu acho que é um período de maratona que o Google, o Facebook e o Twitter vão passar de audiência pública na Câmara dos Deputados e no Senado americano e em parlamentos europeus, assim. E aí acho que essas empresas elas vão avançando de alguma maneira em definir questões e regras, inclusive eu acho que acaba avançando no que diz respeito a definir regras rígidas para combater certos fenômenos de desinformação. E aqui eu dou um exemplo. Por exemplo, 2018 foi a primeira eleição no Brasil em que as plataformas foram chamadas a firmar um acordo de cooperação ou um memorando de entendimento em que elas assumiam publicamente o compromisso de garantir a segurança e a integridade do processo eleitoral. Foi a primeira vez, em 2018, e quem assinou foi o Facebook, o Google, o Twitter ia assinar, mas no final das contas ele pulou fora porque ele não achou que iria conseguir adequar os seus sistemas a tempo para o processo eleitoral brasileiro e atender os interesses da justiça eleitoral. Hoje, considerando o que está exposto por parte do delator do Twitter, esse Mudge, que foi o profissional da área da segurança da informação, que agora expôs junto aos órgãos americanos uma série de documentos sobre como é que o Twitter estava tratando a política de proteção de dados dos usuários e as políticas de enfrentamento à desinformação no âmbito do serviço deles das plataformas, parece que, na verdade, foi muito mais uma descoordenação do Twitter do que propriamente uma capacidade ou não de atender às demandas da justiça. Só que, de 2018, passando pelas eleições municipais de 2020, em que essas empresas voltaram a assinar um memorando junto com a Justiça Eleitoral, em que eles, inclusive, no memorando, eles acabam detalhando mais do que com relação a 2018, para chegar agora em 2022, as empresas, elas, inclusive, na redação das diretrizes das políticas, com relação à moderação de conteúdos delas, eu acho que elas avançam. E aqui eu dou um exemplo, porque eu estou com ela aberta aqui, que é do YouTube. Uma publicação feita no blog do YouTube, em que é intitulado Combatendo a Desinformação sobre as Eleições Brasileiras, assinada pela Lana Rizzo, que é gerente de políticas públicas. E ali ela especifica quais os tipos de conteúdos que a plataforma vai passar a considerar como conteúdo proibido e que está passível de ser removido na plataforma. E aí ele explica que dentro do âmbito de supressão de eleitores, ou seja, uma estratégia que já nos Estados Unidos eles adotavam, mas que é todo aquele conteúdo que tem o objetivo de enganar o eleitor sobre hora, local, os meios e requisitos necessários para que ele possa ter o direito de votar, ou, para o caso específico brasileiro, alegações falsas sobre as urnas eletrônicas, dizendo que elas foram hackeadas e que alteraram os resultados das eleições de 2018, vão ser removidos da plataforma. Então, com relação a essa perspectiva histórica recente, é um avanço no que diz respeito a definir de maneira rígida quais conteúdos eles vão deixar no ar ou não a partir disso. Mas tem um problema a partir disso daí, que é qual? É verificar como que essas empresas estão aplicando ou deixando de aplicar a política delas. E aí eu acho que o elemento e enquadramento para essa questão cai no debate sobre a transparência de como que essas empresas tomam a decisão sobre a gestão, a administração dos seus serviços e dos seus algoritmos, do que propriamente da sinalização deles para o compromisso para definir o que eles vão fazer ou deixar de fazer. E aí, recentemente, essa semana, a Folha de São Paulo e o Globo publicaram um estudo
do NetLab, em que eles fizeram um experimento em que eles criaram 18 contas para acessar o YouTube, em que eles mascararam o IP deles para produzir de maneira aleatória a localização geográfica e, ao mesmo tempo, ter um histórico de navegação limpo para eles fazerem um levantamento de quais são os vídeos e canais mais recomendados pelo YouTube para as contas que acessam o serviço deles de plataforma. E aí o estudo identificou que 55% do conteúdo recomendado para essas 18 contas, dentro do intervalo de um período de dias, foi o canal da Jovem Pan, e especificamente um vídeo em que o cavernícola, o Bozo, enfim, o presidente da República é entrevistado, e durante a entrevista ele volta a levantar o questionamento sobre a integridade das urnas eletrônicas para o processo eleitoral de 2022. E aí, na própria reportagem, tanto a Folha quanto a Globo entraram em contato com o YouTube, que retornou com uma nota. E a nota que eles colocam diz muito sem falar nada, mas eles dizem que aqueles conteúdos que estão no limite de violar as diretrizes e políticas da comunidade nos seus serviços, eles respondem por apenas 0,5% do conteúdo que é recomendado aos usuários da plataforma. A indagação que fica com relação a isso, então, tudo bem, partindo do pressuposto que a gente estava considerando que esse tipo de conteúdo que a Jovem Pan tem produzido, ele questiona a integridade do processo eleitoral brasileiro, exatamente como foi definido pelo próprio YouTube na publicação dele sobre questionar a integridade das urnas eletrônicas. A pergunta que fica é, então, considerando o estudo do NetLab, que diz que 55% do conteúdo recomendado foi esse vídeo da Jovem Pan, então, está ou não está o YouTube considerando o canal do Jovem Pan como um conteúdo dito por ele próprio limítrofe daquele que está violando as regras das suas comunidades, a sua regra de moderação de conteúdo? E aí a pergunta que se ele não está definindo, é por que não está definindo? Então, eu acho que esse que acaba sendo o problema que está posto hoje, para além da definição das regras, e para a compreensão de como é que elas estão sendo aplicadas, que é a necessidade de se estabelecer e construir mecanismos de escrutínio público. E aí, de novo, eu não sei se cabe aqui para esse espaço, mas os capítulos e seções que tem no projeto de lei 2630 de 2020, na última versão que pelo menos eu vi que foi exposta pelo deputado Orlando Silva em maio desse ano, se eu não me engano, a exigência e cobrança de relatórios semestrais e trimestrais, se eu não me engano, a periodicidade dos relatórios eu não consigo lembrar, mas a exigência das informações exigidas pelo projeto de lei às plataformas é um passo importante nesse sentido. Porque em 2018, o Facebook fez ele reagiu, para a eleição de 2018 no Brasil, ele reagiu propondo, dizendo que ele estava preocupado e atento ao que ia acontecer no Brasil. E aí ele anunciou que ele juntou 24 pessoas das equipes de engenharia, segurança, integridade, tudo que tem dentro do Facebook, para montar, e a expressão posta pelo Facebook foi essa, uma sala de guerra para monitorar as eleições brasileiras, que concomitante iria monitorar também as eleições legislativas americanas que estavam acontecendo no mesmo período. Eles fizeram uma divulgação da sala de guerra, não permitiram que jornalistas entrevistassem os membros dessa equipe que iria compor essa dita sala de guerra, apenas a pessoa que estava coordenando a equipe. E passadas as eleições no Brasil e passadas as eleições nos Estados Unidos, a dita sala de guerra não apresentou nenhum relatório. O que foi que eles identificaram? Quais foram os problemas que eles perceberam? Como é que foi que eles fizeram para enfrentar? Quantas contas eles removeram? Não foi dito. Então, as empresas têm essas plataformas têm feito, eu acho que, muito esforço de pirotecnia para tentar demonstrar que elas estão tentando reagir à demanda de controle público com relação a esse fenômeno que tem ameaçado a segurança e a integridade dos processos eleitorais, não só no Brasil, mas no mundo. Realmente, né? As agências de checagem só têm uma importância porque as redes sociais existem e conseguem fazer essa disseminação numa velocidade astronômica, ou seja, um conteúdo feito, seja por alguém que detém um cargo no Congresso Nacional ou por um cidadão sem qualquer relevância, os dois têm chance de viralizar e de serem disseminados e serem consumidos pela população, ainda que apresentem notícias falsas. E a gente ainda não tem
soluções efetivas para lidar com isso. Por mais que as empresas de tecnologia, como o Alexandre falou, tenham proposto algumas soluções, nenhuma delas resolve o problema. Porque é um problema, antes de tudo, econômico, porque é interessante para as empresas que os posts sejam feitos, sejam veiculados, compartilhados, lidos, porque enquanto o usuário daquela rede social está lá lendo, ele está dentro da rede social, ou seja, ele pode consumir a publicidade que está ali, é um tempo de leitura, é um tempo de permanência dele naquele espaço. E as agências de checagem são contratadas por essas grandes empresas, como a Meta, como o Google, mas o trabalho que elas fazem é de enxugar gelo, porque elas não têm uma grande estrutura de pessoal, logo, elas escolhem alguns posts durante o dia que elas vão verificar, mas isso significa que vários outros são deixados de lado por falta de recursos humanos para lidar com tantas inverdades e tantos boatos, alguns até inacreditáveis, mas que muitas pessoas acreditam. E elas têm que lidar só com um pequeno conjunto de textos que elas decidem verificar, e mesmo assim tem várias vezes, por mais que as empresas que controlam as redes sociais digam que elas vão deixar de divulgar esse conteúdo, que uma vez que aquele conteúdo seja apontado pela agência de checagem como falso, ele não vai mais aparecer no feed, ele ainda pode aparecer, ainda consta lá da página de quem publicou, com uma explicação que os leitores e usuários de redes sociais geralmente ignoram. Dificilmente o usuário de rede social vai ver a manchete, do lado vai clicar para ver a explicação da agência de checagem de por que aquela manchete é exagerada, por que aquela manchete não corresponde à realidade. Até pela própria maneira como essas manchetes são construídas, elas chamam a atenção. A pessoa tende a ler e, por uma lógica própria das redes sociais, passar para o próximo conteúdo. As pessoas clicam rapidamente. As pessoas não param para ler, e o texto da agência de checagem exige que você pare e leia, e entenda que o dado mencionado é falso, porque o dado verdadeiro é outro. Mas nada disso cabe na velocidade das redes sociais. Então é um problema que a solução é difícil até de ser proposta, porque é difícil pensar em uma solução que seja tão rápida e que as pessoas consumam tão facilmente como elas consomem as notícias falsas. Isso é algo que ainda vai demandar muita tentativa e erro, e eu espero que a gente consiga melhorar um pouco esse debate e tentar trazer soluções que sejam mais efetivas, que façam as pessoas, por mais que se deparem com algum conteúdo, ou com alguma fake news, ou com alguma desinformação, que elas saibam ao menos, ou tenham os recursos para duvidar daquele conteúdo falso. Maravilha, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Acharam que faltou algum ponto? O que vocês mandam? Aproveitar e fazer um gancho a partir de um elemento da fala do Paulo, que foi chamar a atenção sobre que, inclusive com o conteúdo da verificação do fato, as empresas também têm o interesse de obter maior engajamento. E aí eu acho que dá para enfatizar e sublinhar isso, que os elementos que corroboram essa percepção de que essa tem sido uma postura e a política dessas empresas tem sido, por exemplo, a notícia e o surgimento dos mais recentes delatores. Por exemplo, não sei se é conhecido de todo mundo, mas no ano passado, a Frances Haugen, que foi uma engenheira contratada para integrar uma equipe de integridade cívica do Facebook, se não me engano é mais ou menos assim que foi intitulado o nome da equipe, visando as eleições estadunidenses em 2020, em 2021 ela trouxe à tona também uma série de outros documentos e relatórios e pesquisas internas do Facebook, em que o cerne da denúncia dela era qual? Que o Facebook estava priorizando o crescimento das suas taxas e métricas que servem de referência à própria empresa para sinalizar se eles vão ter crescimento nas suas receitas e nas suas margens de lucro, do que propriamente a segurança dos usuários. E aí ela traz isso a partir de um documento em que os engenheiros e pesquisadores internos do Facebook reconhecem que eles poderiam adotar medidas para reduzir a visualização daqueles conteúdos que estimulam
um discurso de ódio, o predomínio de um discurso de ódio nas suas plataformas, e que isso foi levado para a diretoria do Facebook, e durante o processo eleitoral se optou por decisão da direção da empresa de não fazer porque poderia afetar as métricas de engajamento da empresa. E o relatório, os documentos que ela traz, que ela torna público, são num certo nível de absurdo, porque, repare, quem usa o Facebook sabe que quando tu vai interagir com uma determinada publicação, tu tem diferentes reações. Tu tem aquela curtida, tu tem a cara braba, tu tem o sorriso, tu tem o triste, tu tem... Eu já não me lembro quais são todos. Mas de todos eles, o que tinha maior peso para atribuir um valor a um determinado conteúdo publicado, para ver se ele teria mais alcance de audiência dentro da própria plataforma, a reação que tinha maior peso era o conteúdo de brabo. E havia uma avaliação interna dentro, segundo a Frances Hogan e a delação que ela faz, havia uma avaliação interna da própria empresa de que, de fato, o conteúdo esse, baseado na produção e no estímulo de indignação, da raiva, ele produzia maior engajamento. Então, eu acho que, por exemplo, com relação à Meta e ao Facebook, tem esse caso muito recente, emblemático, que foi dessa última delação. Com relação ao Google, e eu acho que, de certa maneira, ele sinaliza uma política muito parecida por parte do Google e YouTube, né, da Alphabet, com o seu buscador e com a sua plataforma de repositório de vídeos parecida. Primeiro, essa reportagem, ou esse estudo feito pelo NetLab, em que demonstra quais são os principais conteúdos e canais que são recomendados para o usuário na primeira página de quando ele acessa o YouTube. E aí, de novo, tem sido os conteúdos, como Jovem Pan, Jornal Cidade Online, que são aqueles canais que estão também, a Jovem Pan, eu acho que não está no inquérito das fake news, mas a Jornal Cidade Online está, que está associado a essa milícia digital na linha de investigação do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com relação ao motor de busca, eu acho que tem um elemento que demonstra como a empresa, ela tenta usar o próprio serviço, que, se tu pensar originalmente, não teria tido o propósito de servir como um instrumento da disputa eleitoral, que é o motor de busca. É tu fazer buscas de resultado para determinado conteúdo de informação, ela propõe colocar a serviço da dinâmica da disputa eleitoral, e foi aquela sala digital que eles ofereceram nesse ano, se não me engano, foi no debate da Rede Bandeirantes, mas que em 2018, o Google também ofereceu essa sala digital. Não só o Google, mas o Facebook também ofereceu uma sala digital própria. E aí eu não consigo me recordar se foi também para Bandeirantes, mas eu sei que foi para Bandeirantes e para a Rede TV, ambas usaram, em 2018. Mas essa dinâmica de apresentar qual que tem sido, por exemplo, os temas mais buscados, sem também se dar a importância de explicar como é que foi que eles constituíram o método, por exemplo. Eles mostraram que tinham categorias que eram dos assuntos mais buscados, e tinha ali um que eu achei curioso, porque eu não entendi porque que não estava relacionado, que era ensino e educação. Então, quais são os termos que levam àquela métrica que eles inventaram? Porque a jornalista e o próprio diretor do Google que estava presente na sala digital explicaram, isso daqui é um produto que não está disponível para além desse espaço da sala digital com a parceria da Rede Bandeirantes. E que nós pegamos 150 temas, organizamos ele em 40 para apresentar aqui para vocês quais estão sendo os assuntos mais buscados durante o debate. E ali tem emprego, ensino, educação, uma série de listas, mas como é que eles constituem isso não se explica. Por outro lado, também tem o tema que é de quais são os candidatos mais buscados. E assim, e eu acho que isso também, de certa maneira, esse próprio movimento da Google em querer promover o motor de busca deles num debate eleitoral, tem muito um propósito de também trabalhar a imagem pública da empresa. Embora eu acho que o Google, enquanto o buscador, não esteja tão exposto que nem a Meta, que de certa maneira chegou a trocar de nome, né, para tentar dar um tratamento ao desgaste que anda tendo em função dessa situação de desinformação e problemas na sua plataforma. Mas eu acho que também acaba tendo o interesse de querer promover, por parte da Google e o motor de busca, tem o interesse de querer promover uma suposta funcionalidade para o debate público que não tem. Que, na verdade, é o propósito de querer que as campanhas, e aí eu estou falando dos núcleos de coordenação da estratégia digital das campanhas,
queiram pensar estratégias de produção e difusão de conteúdo que tenha a métrica da busca como um elemento para avaliar certo desgaste ou não, certo elemento positivo que repercutiu junto à opinião pública. Bem, realmente esse é um tema, como a gente pode perceber, que não se esgota em 45 minutos. É um tema muito grande, que tem muitos desdobramentos, mas é muito importante a gente trazer isso para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente acredita que esse é um primeiro passo para se discutir um tema tão importante quanto esse. A gente quer muito agradecer a presença do Alexandre e do Paulo. Muito obrigado, pessoal, pela presença e pela aula que vocês deram sobre esse tema tão importante para a gente. E aguardamos a todos e todas até o nosso próximo episódio. Até mais.